Oi, pessoal. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a anatomia macroscópica do bulbo. Esse é um assunto, né, anatomia macroscópica, neuroanatomia, que a gente fica muito na dúvida no começo da faculdade, junto com as outras matérias básicas, de qual vai ser assim a importância na prática clínica, né? E assim, eu queria falar para vocês que em neurologia, neuroanatomia é uma base importantíssima para a prática clínica, né? Isso sempre foi assim, né? Desde que o exame neurológico ele permite a gente fazer um diagnóstico topográfico muito preciso, sem nem precisar de neuroimagem às vezes, mas principalmente hoje, quando a gente tem que saber interpretar um exame de neuroimagem, uma tomografia, uma ressonância magnética. Tá? Então, saber a neuroanatomia macroscópica, saber as relações de cada um dos órgãos com os outros órgãos do sistema nervoso central para poder interpretar a imagem, para poder entender melhor o que a gente está vendo, isso traz uma importância enorme para o aprendizado da neuroanatomia, inclusive aí da parte macroscópica. Não é só aquela coisa de estudar para fazer a prova, para poder acertar a questão olhando a peça. Beleza? Então vamos lá, porque é um assunto muito importante, tanto no ciclo básico, quanto para a prática clínica em neurologia. Então, o objetivo dessa aula aqui hoje é que vocês entendam, né, a anatomia macroscópica do bulbo, de maneira básica. Eu vou trazer principalmente o que o Ângelo Machado, né, o grande livro aí, referência de neuroanatomia para a maior parte das faculdades do país, mas eu vou acrescentar com elementos de outros livros também. E depois disso, a gente vai tentar começar a entender e a fazer uma análise, né, das correlações da anatomia macroscópica com o exame de neuroimagem e com a prática clínica direta. Então, para começar, né, o bulbo, ele é um órgão que tem uma forma de tronco de cone. Esse aqui é um cone, esse aqui é o tronco de cone. Mede mais ou menos aí 2 centímetros em altura, né? E ele é contínuo com a medula na sua porção inferior. Então, essa base menor aqui do tronco do cone é contínuo com a medula espinhal. Dessa forma aqui, a gente pode ver nessa imagem. Então, olha só, essa região de verde está representando o bulbo, e essa região aqui rosa embaixo é a medula. Acima do bulbo, a gente tem a ponte. Então, a gente já tem aí duas relações importantes, né? O bulbo está intimamente relacionado com a medula na parte inferior e intimamente relacionado com a ponte na parte superior. Existe um marco anatômico macroscópico que é o sulco bulbo pontino, que separa aí o bulbo da ponte na parte anterior, e uma outra parte que são as estrias bulbares do quarto ventrículo, que separam na parte posterior. Já na separação aí entre bulbo e medula, não existe um marco anatômico. Então, meio que se define que é a região onde está o forame magno do crânio, ou o primeiro filamento radicular, né, do segmento cervical da medula. Aí você delimita aí a separação entre bulbo e medula. Então, vamos lá. Sulco bulbo contínuo e estrias bulbares no quarto ventrículo, na parte posterior, separam o bulbo da ponte. E o bulbo da medula espinhal é separado pelo primeiro filamento radicular do segmento cervical da medula, ou o forame magno. Como a gente consegue ver nessa imagem aqui, certo? A gente tem, então, olha só, o bulbo, onde eu estou marcando aqui com o cursor. Abaixo dele, ele segue continuamente, olha só, tronco de cone, que é o bulbo, e segue continuamente com a medula, né, no canal vertebral aqui. Superiormente, tem o sulco bulbo pontino, que separa o bulbo da ponte, estrias bulbares aqui atrás, e você vê que existe uma relação posterior do bulbo com o cerebelo, principalmente aí com as tonsilas cerebelares. Isso é um dado clínico muito importante, pessoal. Tá? Então, saber essa relação, ela é de extrema importância. E na parte anterior, tem relação aqui com a base do crânio. Tá? Isso aqui é a fossa posterior do nosso neurocrânio. Beleza? A mesma coisa nessa imagem aqui, que está um pouco melhor definida, né? A gente tem o bulbo, tronco de cone invertido, com a base menor continuamente com a medula inferiormente, relação posterior com a tonsila do cerebelo, superior com a ponte, anterior com a base do crânio. E aí, esse aqui é o bulbo numa visão axial, e a gente consegue ver que lateralmente ele tem relação aí também com o cerebelo e base do crânio. Mas vamos lá, gente. Macroscopicamente, como é que a gente entende o bulbo? E aí, vale a pena a gente frisar que o bulbo, ele é
traçado por vários sulcos longitudinais, da mesma forma que a medula é. Então, a gente tem aqui, para começar, a fissura longitudinal anterior, fissura mediana aqui, anterior do bulbo, que é a continuação da fissura anterior da medula, beleza? Para poder demarcar aqui a separação mediana do bulbo. Mas a gente não tem só esse sulco longitudinal. Tá? Bom, a fissura longitudinal anterior termina numa estrutura chamada forame cego, que fica no sulco bulbopontino. É cego porque ele não tem fundo, né? Não tem um pertuito aqui, ele é, no fundinho ele é fechado. Então é chamado de forame cego. E os outros sulcos que vão aparecer, né? Começa aí pelo sulco lateral anterior, aqui e aqui que eu representei. Seriam esses dois aqui, como está demarcado pelas setas aqui agora. Então, fissura longitudinal anterior, sulco lateral anterior. Os sulcos laterais anteriores delimitam a região que a gente vai chamar de área ventral do bulbo, ou área anterior. E aí, nessa região, estão presentes as pirâmides. Pirâmides essas que são o marco macroscópico que representa o trato córtico-espinhal a nível do bulbo. Então, vamos lá. O trato córtico, logo, que começa no córtex motor espinhal, é esse aqui. Ó. Ele sai do córtex motor, passa pela coroa radiada, forma a cápsula interna, chega no mesencéfalo aqui no pedúnculo cerebral, vai pela ponte, pela base da ponte, essa estrutura mais proeminente aqui, e quando chega no bulbo, esse trato forma o que a gente vê macroscopicamente como uma pirâmide. E a maior parte das fibras dessa pirâmide, desse trato córtico-espinhal, cruzam na porção mais inferior do bulbo, na decussação das pirâmides. Uma porção pequenininha segue direto ali pelo funículo anterior da medula. Decussação das pirâmides essas, que é essa regiãozinha aqui na parte inferior do bulbo, já na transição com medula, que é nada mais nada menos que a representação do cruzamento das fibras, tá? Então, olha só, aqui é nível de bulbo inferior, pirâmide bulbar, ela cruza para poder ir para o trato córtico-espinhal lateral, no funículo lateral da medula espinhal. Beleza. Ok, estou começando a entender aqui a neuroanatomia macroscópica da parte anterior. Você falou que tem um sulco lateral anterior. Se tem lateral anterior, deve ter um sulco lateral posterior. Pois é, gente, ele está aqui, tá? Essa região mais grossinha, na parte mais lateral aqui do bulbo. Então, fissura longitudinal anterior, sulco lateral anterior, sulco lateral posterior, e a gente também tem dois, como está representado aqui nas setinhas. Olha só aqui, os sulcos laterais posteriores. Esses sulcos laterais posteriores, junto com os sulcos laterais anteriores, vão formar as áreas laterais do bulbo, onde estão abrigadas as olivas, tá? Que nada mais são do que um agregado, né, de substância cinzenta que tem grande conexão com o cerebelo, ou seja, tem grande importância no aprendizado motor, beleza? E nada mais é do que essa estrutura aqui. Eu falei que é substância cinzenta, né? Na lâmina histológica, ele ficou branco, diferente da substância branca que está aqui, tá vendo? Ficou mais cinzenta. Então, é essa estrutura aqui. Esse é o complexo olivar inferior, que a nível macroscópico fica na área lateral do bulbo e é representado pelas olivas. Beleza? E aí a gente viu, pessoal, que entre as pirâmides e as olivas saem raízes que formam um nervo, que é o nervo hipoglosso. Esse nervo hipoglosso sai do crânio e vai inervar a língua, né, para a parte motora da inervação da língua. E ele sai do neurocrânio através do canal do hipoglosso para poder fazer essa inervação, essa região aqui. Então, a gente sabe que o bulbo está localizado bem próximo ao forame magno, na fossa posterior da base do crânio, que da parte mais anterior dele saem as raízes e o nervo hipoglosso, e que esse nervo hipoglosso vai para frente e sai pelo canal do hipoglosso para inervar a língua e permitir a motricidade dela. Então, essa é a saída do neurocrânio do nervo hipoglosso. A gente viu também que
Depois, né, no sulco lateral posterior, saem vários nervinhos. Esses nervos são o nervo glossofaríngeo, que, como a gente acabou de ver, o bulbo está nessa região, tá? E da parte mais lateral sai o glossofaríngeo, que vai sair por essa estrutura aqui, que chama forame jugular. Essa estrutura da fossa posterior da base do neurocrânio. Então, essa é a saída dele. Só que a gente viu que do sulco lateral posterior, junto com o nervo glossofaríngeo, sai o nervo vago, que sai pelo mesmo lugar do neurocrânio, né? O forame jugular. E sai também o nervo espinhal acessório, que também vai sair pelo mesmo lugar. Então, vamos lá. A gente acabou de falar dos nervos cranianos 9, 10 e 11. Glossofaríngeo, vago e acessório. O 12 é o hipoglosso, que a gente já tinha falado. O 12 sai pelo canal do hipoglosso e o 9, 10 e 11 saem pelo forame jugular. Beleza? Isso, gente, vai ter muita importância na clínica e na análise de neuroimagem, tá bom? Então, vocês têm que guardar essa informação e entender a relação do sistema nervoso central, né, do sistema nervoso com a base do crânio. Beleza. Então, a gente falou sobre a parte, a visão anterior macroscópica do bulbo. Vamos falar um pouquinho sobre a parte posterior. A gente viu que de uma visão posterior, o bulbo é separado da ponte pelas estrias bulbares, essa região aqui que eu estou mostrando, e da medula pelo primeiro filamento radicular, que é mais ou menos no nível do forame magro. Só que o que a gente ainda não falou é que o bulbo, visto pela porção posterior, tem duas partes. Uma porção fechada e uma porção aberta. E o que a gente consegue entender é que isso acontece porque da medula para a porção fechada do bulbo estão chegando os fascículos grácil e cuneiforme. Os fascículos grácil e cuneiforme vão terminar quando eles fizerem conexão com o segundo neurônio das suas vias, que são no bulbo, na porção fechada, o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Dessa forma, quando termina o núcleo, o bulbo ele começa a se abrir posteriormente em direção lateral. Inclusive, essa porção mais lateral vai permitir a formação do pedúnculo cerebral inferior. Beleza? Essa abertura vai permitir aí essa formação dessa estrutura. Tá? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre a porção fechada, essa porção inferior. O que é que tem nela? O que é que a gente consegue ver? Olha só. Primeiro, que ela também é percorrida por sulcos. A gente tem um sulco posterior, a gente tem os sulcos laterais posteriores, lembra? Já dava para ver da parte anterior, que era bem na lateral, então também dá para ver da parte posterior, bem na lateral. Só que a gente está vendo que tem um sulco entre os dois. Esse é o correspondente ao sulco intermédio posterior da medula espinhal. Beleza, gente? Ele separa aí os fascículos grácil e cuneiforme e os núcleos grácil e cuneiforme. Então, aqui, nessa imagem, para eu poder mostrar para vocês. Tá? Aqui é uma imagem da transição entre a medula espinhal cervical e o bulbo. Você vê que tem aqui um feixe correndo, né? É o fascículo grácil. E aí ele termina no núcleo grácil, na região mais medial. E aqui na parte mais lateral, a gente tem o fascículo cuneiforme, que termina no núcleo cuneiforme, aqui mais lateral. Beleza? E, como eu falei para vocês, essa porção aqui vai abrindo, depois do fim aí, né, da via sensitiva profunda do funículo posterior da medula, depois que ela termina, ele abre e vai permitir a formação do quarto ventrículo. Na porção aberta do bulbo, a gente consegue ver algumas estruturas aqui. E aí, na discussão de quarto ventrículo, a gente vai falar mais pormenorizadamente, mas já dá para a gente conversar aqui sobre algumas estruturas. A gente consegue ver que tem um triângulozinho aqui mais medial, que é chamado de trígono do hipoglosso, porque seria mais ou menos a impressão macroscópica anatômica de onde fica o núcleo do hipoglosso. E tem um triângulo mais lateral, que chama trígono do vago, que seria a representação macroscópica, né, de onde fica o núcleo vago ali, na região do bulbo.
Para a parte mais lateral, a gente tem a área vestibular, onde ficariam aí os núcleos vestibulares no bulbo, beleza? E com isso, gente, a gente entendeu basicamente ali a anatomia macroscópica do bulbo, as relações dele, os limites dele e as impressões macroscópicas que aparecem ali. Beleza. Mas então, por que isso é importante, né, para a prática clínica? Olha só. Existem doenças, pessoal, por exemplo, que vão acontecer na base do crânio. Existem, por exemplo, os meningites que acometem mais a base do crânio, fraturas de base do crânio, podem alterar essas estruturas e acabar levando a lesões em estruturas neurológicas. Então, a gente, com esse conhecimento de neuroanatomia, já consegue fazer essa correlação, essa ponte. E quando o paciente chegar para a gente com uma queixa neurológica compatível com a alteração naquela região, a gente vai olhar direcionado para isso na imagem. Então, a gente viu que a base do crânio, até agora, tem o forame magno, tem o canal do hipoglosso e tem o forame jugular, que é por onde sai aí hipoglosso, no canal do hipoglosso, e glosfaríngeo vago e acessório pelo forame jugular. E o bulbo, propriamente dito, passa ali em sua conexão com a medula pelo forame magno. A gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, pessoal. Aqui é a base do crânio, fossa posterior, com algumas células mastoides. E aqui tem o forame. Esse forame, muito próximo do canal do forame magno, é o canal do hipoglosso de cada lado. E por aqui vai estar passando o nervo hipoglosso. Essa aqui é uma tomografia, uma janela para osso, para a gente observar melhor o osso. Se a gente jogasse para a janela para parênquima, a gente estaria vendo aqui o bulbo, né, transicionando para a medula, um pedacinho do cerebelo. Tá? A gente consegue ver bem nessa imagem aqui de ressonância magnética. Olha só. Que é o bulbo, em sua relação posterior e lateral aí com o cerebelo, anterior com a base do crânio. E ele está mandando aqui, ó, pessoal, um nervo que está saindo entre a porção anterior e a porção lateral. Então, aqui a gente tem pirâmide, aqui a gente tem oliva, e aqui está saindo o nervo hipoglosso e atravessando pelo canal do hipoglosso. Beleza? Essas estruturas aqui são as artérias vertebrais, que fazem parte aí da irrigação vascular do bulbo. Beleza? Então, gente, o conhecimento da neuroanatomia permitiu a gente interpretar essa imagem. E é o que vai ajudar a gente a, quando suspeitar de uma lesão nessa topografia, a olhar direcionado, a olhar com mais atenção para essa parte e ver se a gente consegue detectar uma lesão. Beleza? O que acontece depois? O nervo hipoglosso, ele saiu aqui, né, pelo sulco lateral anterior, saiu da base do crânio pelo canal do hipoglosso e foi inervar. Olha só, ele passando por trás da mandíbula, aqui junto com a veia jugular, junto com a carótida, junto com os outros nervos, né, o vago, o glossofaríngeo, o acessório. Só que ele vai na base da mandíbula ali, fazer uma curva para frente e inervar a língua, para permitir a motricidade dela. Seria mais ou menos nessa topografia aqui, tá vendo? Ela sai aqui para frente, atravessa o canal do hipoglosso, desce, e mais ou menos no ângulo da mandíbula faz a curva para frente, para inervar a língua e permitir seus movimentos, como está representado nessa imagem aqui. Olha só. Aqui está o hipoglosso, as raízes do hipoglosso, o nervo hipoglosso formado, saindo do sulco lateral anterior, e ele passa pelo canal do hipoglosso. A gente falou também que nono, décimo e 11º saem aqui do sulco lateral posterior e vão para o forame jugular, onde eles saem junto com a veia jugular. Eles descem também e vão inervar faringe, vão inervar as vísceras, o nervo vago principalmente, e o 11º vai inervar trapézio e esternocleidomastoide, que estão nessa região. Tá? Então, eles saem aí pelo forame jugular. Beleza, gente. E como é que funciona a língua, né? A língua, quando ela é inervada pelo hipoglosso, tem um músculo que chama genioglosso, que conecta esse ossinho aqui, o osfioide, né, com a ponta da mandíbula aqui. Tem um de cada lado, um genioglosso de cada lado. Cada genioglosso, quando ele puxa aqui, ele joga a língua para o lado contralateral. Por exemplo, assim. Né? O meu direito, quando ele contraiu, ele jogou a língua para o lado contralateral. Quando os dois funcionam juntos, eles jogam a língua para frente. Dessa forma. Beleza? Quando a gente tem lesão, né, em alguma estrutura, seja o neurônio motor superior ou seja o neurônio motor inferior, da via da inervação motora da língua, o lado
lesado, né? Se for uma lesão periférica, vai ficar fraco. Então, a língua vai ser jogada para o lado da lesão do lado periférico. Certo? Só que quando é uma lesão central do neurônio motor superior, como a gente está vendo aqui, ele cruza. Então, numa lesão do neurônio motor superior da via da língua, quando a língua for colocada para fora, vai para o lado contralateral, que é o lado que vai ficar com o nervo em si fraco. Beleza? Pronto. Então, isso aí já vai começar a ajudar vocês a entenderem lá na frente como que funciona o exame do nervo hipoglosso. Né? Então, entender essa anatomia, saber que o núcleo dele fica no bulbo, sai pelo sulco lateral anterior, atravessa o canal do hipoglosso, desce até mais ou menos o ângulo da mandíbula, vai para frente para inervar a língua. Tudo isso vai te ajudar a interpretar os dados que você vai ver no exame do nervo hipoglosso lá na frente. Beleza? E aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês a saída, né, do 9º, 10º e 11º pelo forame jugular, essa estrutura aqui. E como a gente consegue ver nessa imagem, ele sai junto com a veia jugular, o que é muito interessante, porque, gente, existem tumores, né, da parede da veia jugular, os tumores glômicos, que podem comprimir esses 3 nervos nesse lugar. E aí causar uma lesão de 9º, 10º e 11º ao mesmo tempo. O paciente vai chegar com algumas queixas, né? Alteração da fala, dificuldade para engolir, tudo mais. E aí você, através do seu exame neurológico e do conhecimento em neuroanatomia, consegue fazer um diagnóstico topográfico nessa região, se for acometimento de 9º, 10º e 11º juntos, por exemplo. Beleza? É por isso que é tão importante a gente entender essa neuroanatomia macroscópica. Beleza? E aqui a gente consegue, ó, ver o forame jugular nessa imagem. Então, quando você suspeita de uma lesão lá, você pede a tomografia ou pede a ressonância, né, e você vai, agora, ter capacidade de tentar achar o forame jugular com calma, interpretar, ver se tem alguma alteração que você possa correlacionar com esse achado clínico e chegar à sua conclusão para um diagnóstico etiológico adequado. Beleza? Aqui é uma demonstração, ó, de um tumor aqui no forame jugular. Olha só, aqui a gente tem o bulbo, aqui a gente tem a fissura longitudinal anterior, o sulco lateral anterior, o sulco lateral posterior, de onde a gente vê saindo os nervos, olha aqui, sulco lateral posterior, os nervos saindo. Tá? Aqui a gente já tem a porção aberta do bulbo, né, a porção mais alta, olha só como ele abriu, para começar a formação do quarto ventrículo, a relação com o cerebelo. E a gente vê que na direita do bulbo, que na ressonância aqui é o lado direito, a gente tem uma lesão grande, uma massa, que está acometendo o forame jugular e pegando esses 3 nervos e ainda está pegando o cerebelo, beleza? Então, a gente conseguiria interpretar, por exemplo, um achado de ataxia e outras alterações, como disartria e disfagia, em um paciente, beleza? E é isso, gente. Eu espero com isso ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor a anatomia macroscópica e entender a importância de estudar isso de forma atenta, porque em neurologia, a neuroanatomia é a base para que vocês consigam fazer bons diagnósticos no futuro, tá bom? Até a próxima aula, gente. Obrigado.